Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre a independência do Brasil. É um fato histórico importante para a nossa história, que vai legitimar, né, a nossa separação política em relação à nossa metrópole, que é Portugal. Então vamos compreender como que foram os passos desse processo histórico e como que ele ocorreu, beleza? Então aqui na introdução eu vou definir, né, os acontecimentos de 1822, né, que culminaram com a nossa independência, representaram então a emancipação política do território brasileiro, do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, né, que foi um período da nossa história ali que durou de 1815 a 1822. Então, lembra que lá em 1815 o Brasil deixou de ser uma colônia, foi elevado a essa categoria de Reino Unido, de Portugal e Algarves. Então, o nosso processo de independência, né, ele vai promover uma ruptura e a partir da independência do Brasil, a gente vai ter o início de uma nova fase da nossa história, que é o primeiro reinado, com o governo do Dom Pedro I. A data que se comemora o dia da nossa independência é o dia 7 de setembro, no ano de 1822. Aqui a bandeira do Brasil Império, que é a bandeira pós-independência, as ramas aqui de tabaco e café, a coroa aqui imperial, o verde representando a família do Dom Pedro e o amarelo a família da esposa dele, a dona Leopoldina. Beleza? Aqui essas explicações que eu estou dizendo, dá um zoom na imagem, mais detalhadas, eu vou deixar esse slide na descrição dessa videoaula no YouTube, então vocês podem acessar com mais riqueza de detalhes aí, todas as informações que compõem os símbolos dessa bandeira, beleza? Mais adiante aqui duas imagens bem clássicas quando a gente fala do contexto da independência do Brasil. Então eu terminei o vídeo da crise do sistema colonial com essas imagens, eu não fiz a referência sobre elas e aqui está essa referência, foi só a chamada que eu fiz lá. Então esse quadro aqui é chamado de Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga, do autor Pedro Américo, de 1881, tem um quadro muito grande, né? As dimensões dele aqui, ó, 4 metros e 15 por 7 metros e 60. Então, trata-se de um quadro, de uma pintura muito grande que está lá sob a guarda do Museu Paulista em São Paulo, beleza? O outro quadro aqui que representa, aí, vamos falar um momento antes da independência, que é o dia do fica aí, quando o Dom Pedro ele decide ficar no Brasil, negando o retorno dele a Portugal, como exigiam as cortes portuguesas. A gente vai falar disso também na aula de hoje. Então a independência do Brasil, né, é um dos fatos históricos mais marcantes e importantes da nossa história, porque ela vai de fato representar o fim do domínio português e a conquista da nossa autonomia política em relação à nossa metrópole, que é Portugal. Cabe destacar que muitas tentativas anteriores ao desenvolvimento dessa emancipação política, elas ocorreram principalmente com as revoltas nativistas que a gente viu no vídeo anterior. Cabe citar lá a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, a última delas em 1817. Então, a Inconfidência Mineira 1789, a Conjuração Baiana 1798 e a Revolução Pernambucana em 1817. Aqui algumas charges, eu gosto muito dessas charges aí, trabalhando no dia da independência, né? A professora pergunta ali o que representa o 7 de setembro. O menino fala um feriado, tá certo? Isso está muito ligado, então, àquela questão do fim do último vídeo que eu falei lá. A independência do Brasil que a gente está estudando aqui, ela foi fruto de um arranjo político e econômico onde o Brasil pagou cerca de 2 milhões de libras esterlinas para comprar a sua independência. Então, esse processo histórico não envolveu a luta do povo brasileiro, né, aquela população mais pobre, em prol da separação ali, política em relação a Portugal.
todo esse processo ele foi conduzido pelas elites, que foram as classes mais beneficiadas, né? A gente vai ver lá entre as causas da independência, basicamente o que motivou essa independência aí não é nem esse sentimento nacionalista, não. É uma repulsa aos portugueses, né? Então essa elite aqui queria então que Portugal deixasse de mandar no Brasil para ela ter o quê? Uma liberdade econômica que ia beneficiar mais e mais ainda essa classe que já estava no poder, tá certo? Então é sobre essa ótica aqui que a gente vai compreender a independência do Brasil. Lembrando que, pela falta desse envolvimento da maior parte da população nesse processo, hoje a gente não comemora tanto esse dia, talvez da maneira que deveria ser, se no passado o povo tivesse sido incluído e beneficiado com essa independência em 1822. Destaca-se que quando essa independência ocorre, a escravidão continua, a gente só conquista a autonomia política, a escravidão ela só vai acabar em 1888. Falando em Confidência Mineira, aqui algumas informações que eu não coloquei na aula anterior, a bandeira, né, do movimento aí, libertas, quais será também, liberdade, ainda que tardia, né? Um dos líderes desse movimento aí, talvez o mais famoso, o Tiradentes. E aqui uma imagem também construída que rememora aí, já caiu no Enem essa imagem, que rememora aí o esquartejamento desse Marte aí que virou para a República, né? A gente vai falar disso quando a gente começar a estudar a República também. Enfim, a Inconfidência Mineira ela vai ocorrer lá em 1789, ela está no conjunto das revoltas separatistas, e esse finalzinho aqui é muito importante. Ó. A Inconfidência Mineira, como um exemplo valoroso, né, da luta dos brasileiros pela independência, pela liberdade contra um governo que travava a sua colônia com violência, autoritarismo, ganância e falta de respeito, tá certo? Então esse pacto colonial aí só beneficiava Portugal. Um evento muito importante dentro desse contexto é o Dia do Fico. A gente vê algumas imagens ali no início dos slides que representam um pouco desse contexto. Então, como que aconteceu? Né? Então, durante a realização das primeiras reuniões das cortes portuguesas, que era um órgão muito importante, o mais importante lá em Portugal, foi firmada a exigência do retorno do príncipe regente a Portugal. Então, Dom João VI tinha retornado para Portugal em 1821 e deixou o filho dele aqui, o Dom Pedro. E agora essas cortes se reuniram e estão pedindo que o Dom Pedro I regresse a Portugal. O Dom Pedro ele vai desobedecer essas ordens, tá certo? E ali foi organizado um abaixo-assinado, né? E esse abaixo-assinado então pedia, né, a permanência do Dom Pedro aqui no Brasil, tá certo? E ele vai cunhar uma frase que entrou para a história, né? Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, esse foi um acontecimento importante, né? Dom Pedro então reserva permanecer aqui no nosso país e dar continuidade mais para frente do nosso processo de separação jurídica, nossa emancipação política em relação a Portugal. Aqui uma foto do Dom Pedro I, aqui de novo aquela imagem lá que representa o Dia do Fico, uma imagem construída, você vê aqui que há presença de diversos setores da sociedade nesse período aqui, populares, né, pessoas descalças, as camadas mais pobres da nossa população, ali a gente vê guardas ali, reais ali, pertencentes à guarda privada ali do Dom Pedro, a gente vê pessoas ligadas ao clero também, enfim, diversos setores sendo representados nessa imagem que é uma construção histórica. Tá certo? Aqui a frase, de novo, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Frase dita aí pelo Dom Pedro I, marcando o dia do fico. Aqui uma curiosidade também. Essa aqui foi a coroa do Dom Pedro I. Essas pérolas que estão aqui, ó, elas integravam essa coroa, certo? E depois elas foram utilizadas na coroa do filho dele, que é o Dom Pedro II. Essa coroa aqui vocês conseguem, quem for lá
na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, um museu imperial, um museu belíssimo, maravilhoso. Entre tudo que você vai ver lá, você consegue ver essa coroa aqui, tá certo? Curiosidade para vocês. Então, para dar encaminhamento ao processo de independência, o Dom Pedro então ele resolve ficar aqui no nosso país e muito aconselhado, né, pelo seu principal conselheiro político ali, que é o José Bonifácio, que é esse carinha aqui da imagem, né, ele vai colocar em prática algumas ações ali. Então ele vai convocar uma Assembleia Constituinte, ele vai organizar a marinha de guerra do nosso país, ele vai obrigar as tropas de Portugal a voltarem para Portugal e ele vai determinar o cumpra-se, né? Nenhuma lei então de Portugal seria colocada em vigor no nosso país sem autorização do Dom Pedro I aí. Então ele trata já de preparar o caminho para a independência. Sabendo dessas medidas, tá certo? As cortes portuguesas, que é esse órgão principal lá, eles escrevem um documento, tá certo? E encaminham esse documento para o Brasil, exigindo imediatamente, então, o retorno do nosso príncipe regente. O nosso príncipe regente, de posse desse documento, sabendo desse documento, né? Ele estava aí entre Minas Gerais e São Paulo ali, reza a história, né, que de posse desse documento ali às margens do rio Ipiranga, ele ergue a sua espada e decreta ali independência ou morte, tá certo? Que é o que está sendo representado aqui nesse quadro. É uma representação, a gente sabe que não foi esse momento, essa comitiva que ele estava não tinha esse tanto de gente, enfim. Trata-se de uma representação histórica. Então, ali no dia 7 de setembro é declarada a nossa independência. Né? O que vai motivar essa independência? Basicamente, os interesses da elite aqui, não de sentimento nacionalista, mas uma repulsa aos portugueses. Né? Então, a independência ela ia gerar muita liberdade econômica e uma autonomia que essa elite precisava, essa grande elite latifundiária. Então havia uma grande satisfação de boa parcela da sociedade em relação às altas taxas de impostos. Muitas revoltas ali ocorreram, no caso em Confidência Mineira, a Revolução Pernambucana, a Conjuração Baiana, ligada a essa questão da exploração, a cobrança dos impostos, enfim. Isso já vinha se alastrando por mais tempo. A gente viu que essas revoltas separatistas, elas proporcionaram uma crise, né, uma segregação nas relações ali entre metrópole e colônia, abrindo caminho, então, para o desenvolvimento. Esse caminho ganhou uma nova história quando a corte chega aqui no Brasil, porque o desenvolvimento agora tem que vir, porque a corte está morando aqui, com os tratados, né, as coisas vão caminhando. Em 1815, o Brasil, então, ele deixa de ser colônia, ele vira o Reino Unido de Portugal e Algarves. Dom João, então, volta para Portugal, Dom Pedro I fica, e aí mais ou menos esse contexto aí que vai acabar influenciando. Logicamente, a gente tem um referencial teórico, que é o do iluminismo, do José Bonifácio. A Leopoldina também tem um papel decisivo nessa decisão pelo Dom Pedro de permanecer, de decretar a independência junto com José Bonifácio, enfim. A independência começava a se encaminhar ali. O pós-independência, né? Uma vez declarada a independência às margens do rio Ipiranga, o Brasil então teve que pagar uma quantia de 2 milhões de libras esterlinas para que Portugal reconhecesse a nossa independência, tá certo? O Brasil não tinha esse dinheiro, vai recorrer à Inglaterra, né, um parceiro antigo aí de Portugal e depois do Brasil. O Brasil já tinha vários acordos ali comerciais com a Inglaterra, então essa dependência econômica ela vai ser reafirmada novamente. E aqui uma outra charte que eu gosto muito, né, simula aí um museu, uma réplica, né? Essa charge é uma réplica do quadro do Dia da Independência, né? A monitora está falando ali, ô tia, o que quer dizer Made in China? Então essa charge ela faz a ilusão de que a nossa independência ela foi uma independência fabricada, né? Esse quadro com a imagem construída daquele processo histórico é uma independência falsa, porque ela não foi conquistada
com o envolvimento da maior parte da população, essa que estava sendo explorada e esmagada pela metrópole portuguesa. A nossa independência, então, se enquadra num perfil de uma independência que foi comprada, né, e não foi conquistada aí, de fato, com o apoio da maior parte da população. Conclusão. Então, embora tenha sido de grande valor, né, esse fato histórico para a nossa história, a independência, pós-independência, ela não provocou rupturas sociais no nosso país, né, como se poderia se esperar de um país que se torna independente, porque a causa da independência é a exploração, né, e dentro desse contexto de exploração a gente tem a escravidão. Então, seria muito interessante que essa independência tivesse uma participação popular, que pós-independência, né, tivesse o fim dessa escravidão e uma construção de um Estado-nação aí fundamentado com a participação popular e com a extensão, com um projeto, né, de governo aí que favorecesse então essa população escrava, né, que desse ela condição para se tornar salariada, que a indústria nacional começasse a desenvolver e o Brasil tivesse o seu desenvolvimento. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Então, durante o processo de independência, ali, o povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve, a distribuição de renda, né, um dos pontos negativos, aí, continuou desigual, um traço marcante até hoje. Enfim, Dom Pedro, né, ele se sagrou aí o nosso primeiro governante pós separação jurídica com Portugal, dando início ao primeiro reinado, tá? O Dom Pedro ele vai ser muito aconselhado aí pelo José Bonifácio de Andrada, um grande incentivador estudioso das ideias iluministas. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve. Um grande abraço para todos. Tchau.